Olá, segunda-feira, 4 de maio. A gente começa esta semana falando da greve dos professores da rede estadual. Nós conversamos com o secretário de Estado da Educação, Hermann Wurwald, sobre a posição do governo em relação à paralisação. Outro destaque desta edição é de saúde pública. A população reclama do atendimento médico no fim de semana, fila no pronto atendimento infantil e falta de raio-x no pronto-socorro central. Workshop de Educação e Pesquisa debate os desafios da implementação de políticas públicas. Nossa equipe fez um giro neste fim de semana de feriado prolongado nas unidades de urgência e emergência de Bauru. No pronto-socorro central, usuários reclamaram da falta de um aparelho de raio-x na unidade. Já nas unidades de pronto atendimento de saúde do Bela Vista, Geisel e Ipiranga, o movimento registrado no domingo foi normal. Mas no pronto atendimento infantil, o movimento foi intenso. Pais alegaram esperar até 3 horas para que os filhos fossem atendidos. Do lado de fora, a quantidade de pais e crianças que aguardavam para ser atendidas no pronto atendimento infantil de Bauru confirmava que esse continua sendo um dos maiores problemas de saúde pública no município. Como as UPAs não têm pediatras nos fins de semana, todo o atendimento aos pequenos é concentrado nesse mesmo local. Segundo a Secretaria de Saúde, em abril foram atendidas nos finais de semana mais de 2.000 crianças. Isso significa que, em média, 250 pacientes infantis passam pela unidade a cada sábado ou domingo. Leia trouxe o filho de 6 anos para passar pelo pediatra por causa de problemas intestinais. Ela conta que a demora no atendimento é uma rotina. Quanto tempo a senhora ficou para ser atendida? 1h30. Mas sempre demora o atendimento? Sim, sempre demora. Com o filho de 2 anos doente, Lucimara reclama da falta de pediatra nas UPAs nos finais de semana. A senhora ficou quase 3 horas para ser atendida, isso sempre acontece? Mais vezes. A gente fica muito tempo. E por que demora tanto? Não sei. Acho que atende a gente com mau gosto, assim, né? Demora muito. Às vezes demora muito mais do que 3 horas. Tem muita criança para ser atendida? Muita criança. E o que a senhora acha que tinha que ser feito? Atendimento mais rápido, né? Nossa, demora. Acho que o UPA devia ter um pediatra, uma sala de pediatra, porque aqui é muito demorado. Luciana enfrentou o mesmo problema e acredita que mais médicos deveriam estar de plantão. Está demorando o atendimento? Tá demorando muito. Por que será? Porque só tem um médico. Eu acharia que deveria ter 2, né, no máximo. Tem muita criança? Muita criança. Que nem no caso dela, não tem tanta preocupação, mas tem mais crianças com mais dor, mais coisas além dela, né? Nas unidades de pronto atendimento dos bairros Bela Vista, Geisel e Ipiranga, o movimento de pacientes era normal no domingo. Já no pronto-socorro para adultos, essa comerciante teve uma surpresa. Ao procurar o serviço após machucar o joelho numa queda, ela foi encaminhada para a UPA Ipiranga para fazer o raio-x, pois o exame não é oferecido ali. Fui atendida pela médica, mas o problema todo é a questão de fazer o raio-x, né? Tem que se deslocar, tem que esperar uma ambulância e com dor e tudo mais, até a medicação fazer efeito, a gente tem que ficar esperando e não tem previsão de quando vai chegar essa ambulância aqui. Agora a senhora vai em outra unidade fazer o raio-x para depois voltar? Exatamente. Mesmo com a perna machucada? Mesmo com o joelho, os ligamentos todos doloridos. Nós procuramos o secretário municipal de saúde, Fernando Monte, para falar sobre esses problemas, mas ele não pôde gravar com a nossa equipe por restrição de horários. Por meio de nota, a diretoria do Departamento de Urgência e Unidades de Pronto Atendimento informa que o pronto-socorro central não tem mesmo um aparelho de raio-x. O exame é feito no hospital de base somente nos casos de emergência, de atendimento de crianças e à noite. Os demais pacientes são levados por ambulância até a UPA Ipiranga, que possui o equipamento. Sobre o atendimento do pai, a diretoria do departamento diz que a unidade contou com 2 pediatras no período da manhã, 3 à tarde e 4 à noite. A demora, segundo a nota, ocorreu porque houve um aumento de 30% nas consultas em todas as unidades neste fim de semana. A semana começou com chuva por causa da passagem de uma frente fria. A gente deve sentir os efeitos dessa frente até o fim do dia apenas. Para amanhã, a previsão é de que não chova mais em Bauru. Veja os detalhes no boletim do IPMET.
Nesse início de semana, uma frente fria que veio do sul do Brasil, ela passou pelo estado de São Paulo e mais especificamente durante a madrugada da segunda-feira, né? E nesse momento ela encontra-se já na fronteira com Minas Gerais. Então a previsão é que essa frente continue se deslocando na direção do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. E para nós aqui não há mais previsão de chuva, teremos dias ensolarados e as temperaturas não irão subir muito. Teremos alguns episódios de temperatura até abaixo de 15 graus. As chuvas começaram a se dissipar sobre o estado de São Paulo. Agora à tarde chove apenas na região nordeste. Nesta terça, a instabilidade deve se manter apenas no norte e no litoral. Em Bauru, sol entre nuvens agora à tarde. A umidade do ar é alta, está em 80%. Praticamente não venta neste momento. Nesta segunda, os termômetros variaram entre 18 e 26 graus. Amanhã a variação fica bem próxima disso, mínima de 18 e máxima de 24 graus. Depois do intervalo, você vai ver. O Unesp participa de evento que discute como melhorar a implementação de políticas públicas na área da educação e da ciência e tecnologia. É daqui a pouco, continue com a gente. A Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp em Bauru está com inscrições abertas até 12 de junho para a segunda edição do curso Da Classe ao Mercado, voltada aos alunos da graduação. As aulas começam no dia 18 de junho e vão até março do ano que vem. Durante os encontros, os estudantes são divididos em agências e têm a possibilidade de atender um cliente real ao desenvolver uma proposta de comunicação sem fins lucrativos. As inscrições podem ser feitas pelo site unesp.tv/classe ao mercado. O curso é uma parceria entre o Departamento de Comunicação Social e a Universidade de Sevilha. A Unesp participou do 9º Workshop de Educação e Pesquisa, promovido pelo Instituto para a Valorização da Educação e da Pesquisa no Estado de São Paulo, o IVPESP. O Instituto é uma organização sem fins lucrativos que reúne profissionais da área da educação e da pesquisa científica e tecnológica. O evento reuniu representantes de universidades públicas e privadas, secretarias de Estado, organizações e empresas para discutir eficiência em políticas públicas. Conhecer os avanços e desafios das secretarias responsáveis pela implementação de políticas públicas das áreas de educação, desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, segurança pública, ação social, justiça, logística e transportes. Com este objetivo, o IVPESP reuniu representantes dos governos de São Paulo e Espírito Santo para debater a elaboração e implementação de políticas públicas. Esses 6 temas, a ideia é a gente conhecer os problemas e desafios dessas secretarias, procurando ver como que os pesquisadores, as universidades, e em particular o nosso instituto, pode colaborar na execução desses planos e trazer subsídios e trazer sugestões para ajudar na execução desses programas. Durante o evento, secretários de governo apresentaram as ações de cada pasta. Entre os palestrantes, o secretário de Educação do Estado de São Paulo falou dos resultados obtidos no ensino público nos últimos 4 anos. Os maiores desafios, segundo ele, são o investimento no aprimoramento do ensino básico e a redução do abandono escolar entre os jovens. Muitos dos jovens não conhecem as possibilidades, julgam que não têm competência. O ambiente em que vivem não traz a eles a possibilidade de, através da educação, terem uma outra proposta. Eu chamo isso de construção do seu projeto de vida. A minha grande preocupação são as evasões e abandonos. O menino ele sai da escola e não volta. Na universidade é a mesma coisa. As universidades receberem essas crianças e esses jovens e viabilizarem a eles a permanência através de programas de assistência moradias, enfim, bolsas, que dê a eles a possibilidade de concluir e ter o seu sonho realizado. O reitor da Unesp, Júlio César Durigan, destacou o papel das universidades públicas para ajudar na solução dos problemas enfrentados atualmente em diversos setores da administração pública. A universidade hoje, é algo que nós temos que reconhecer numa autocrítica, ela é tida
pela população como algo afastado, no alto, muito diferenciada, de difícil acesso. Não é isso que nós queremos. Nós queremos, através do IVPESP, fazer essa união de gente da universidade, da iniciativa privada, com nas políticas públicas, em tudo aquilo que interessa para a nossa população. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação defende mais ações que coloquem em prática os resultados das pesquisas feitas pelas universidades. A solução da academia tem que servir ao povo, tirar da prateleira, servir as pessoas, encontrar produtos mais baratos, né? Encontrar soluções naqueles problemas cotidianos que as pessoas sempre reclamam, das coisas mais óbvias como dengue, crack, violência, sala de aula, coisas simples que às vezes não se tem uma solução. O workshop também contou com a presença de secretários das áreas de Ação Social, Logística e Transporte do Estado de São Paulo e dos secretários da Justiça e Segurança Pública do Espírito Santo. E durante este evento, nossa equipe conversou com o secretário de Estado da Educação, Hermann Wurwel, também sobre a greve dos professores da rede estadual. Você confere essa entrevista depois do intervalo. Voltamos num instante só. Voltamos e a gente fala agora sobre a greve dos professores do Estado de São Paulo. A paralisação já dura 53 dias. Aqui na região de Bauru, a greve hoje tem adesão de 6% dos funcionários, de acordo com a APOESP, o Sindicato dos Professores. Os grevistas reivindicam melhores condições de trabalho, como a redução de alunos por sala de aula. Também cobram o cumprimento da meta 17 do Plano Nacional de Educação, que equipara o salário dos professores ao dos demais trabalhadores com formação superior, o que daria um aumento de 65%. Nós conversamos com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Hermann Wurwel, para saber qual é a posição do governo em relação à greve e às reivindicações dos professores paralisados. É uma entidade só, as outras não estão paralisadas, ela é muito pequenininha, hoje foi 1%, a média tem se mantido em 4%, 5%, então a grande maioria da rede entende, através do que o secretário fez, do que o secretário fará. Em 2011, a Secretaria preparou uma proposta de uma política salarial para os 4 anos da gestão. Essa proposta ela foi apresentada ao governador, o governador concordou, encaminhou para a Assembleia Legislativa, ela se tornou 2 leis. O projeto de lei complementar 1143 e o projeto de lei complementar 1144, que definiam para cada um dos anos, 2011, 12, 13 e 14, uma data base de 1º de julho e o índice que seria aplicado ao salário base para todos, inclusive para os aposentados. Em janeiro eu chamei as entidades e disse a elas que faria a mesma coisa. Eu encaminhei isto para o governador e comecei a discutir no governo em maio de 2011. Disse às entidades que eu precisaria ter o fechamento da arrecadação de janeiro, de fevereiro, de março. A partir de abril eu teria uma leitura de como o ano iria se comportar e utilizaria o mesmo expediente. Em maio eu trabalharia com o governo na busca da construção da política salarial. Uma das entidades resolveu em março dizer que não havia negociação. Então foi extemporâneo, desnecessário, porque na realidade a proposta estava sendo discutida e foi apresentada a eles de que seria encaminhado ao governo da mesma maneira como foi encaminhado em 2011. Eu me reuni 6 vezes com essa entidade. 2 itens da pauta, que eram itens históricos, foram realizados, que dizem respeito ao professor temporário, o atendimento do temporário pelo IANSP e a possibilidade de mudar a forma da duzentena, que é o intervalo que o professor temporário tem que ter para não caracterizar vínculo empregatício com o Estado, independente de concurso público. O governador se comprometeu a encaminhar 2 leis à Assembleia Legislativa, ele fará isso, então não entendo esse movimento, não julgo que ele tenha o caráter educacional. A minha leitura é de que ele está muito mais vinculado a um caráter político, com um objetivo político, do que efetivamente ter uma leitura mais educacional. O que eu fiz no início do ano? A rede ela tem alunos nos anos iniciais, anos finais de ensino médio. Nós temos módulo, significa quantos alunos por sala, os alunos do 1º ao 5º ano, quantos alunos por sala do 6º ao 9º e os alunos por sala do ensino médio. O que eu determinei esse ano? Determinei esse ano de que o módulo fosse atendido, ou seja,
Eu não consigo entender uma rede que diminui ano a ano o número de alunos, porque diminuiu a taxa de natalidade. Então, você tem tido uma história anual de menos crianças nascendo, consequentemente, menos crianças vindo às escolas. Por exemplo, esse ano eu tive 150 mil crianças a menos do que em 2014. Eu não consigo entender, com menos criança, ter mais professor contratado. Não fecha. E detectei que em 2014 eu tinha centenas de salas com 9 alunos. Então, o que estava acontecendo? Você tinha alguns alunos e a outra sala era aberta e aula atribuída. Então, eu disse o seguinte, nenhuma sala nova é aberta, nenhuma aula é atribuída antes que o módulo seja atendido. Se o módulo fala em 30 alunos por sala, no momento que surgiu o 31º, você abre uma segunda sala, vai fazendo a matrícula e vai atribuindo a aula. Isso fez com que houvesse uma organização da rede e, consequentemente, menos salas. A partir do instante que a aula começa, a movimentação da rede é muito grande. Você tem uma movimentação de alunos pela rede, como eu me manifestei aqui. Mais de 250 mil alunos se movimentam nos 15 primeiros dias. Claro, os pais mudam de estado, mudam de cidade, mudam de bairro, então essa movimentação é natural. Então você tem que deixar diminuir, leva mais ou menos uns 15 dias, e depois desses 15 dias a minha orientação foi, se tiver que abrir sala, porque na sala tem... E nessa movimentação, se você tinha 30, de repente você está com 35, porque o aluno vai lá. E o Estado de São Paulo não fecha. O Estado de São Paulo aceita a matrícula de todo mundo, é uma determinação do secretário. A criança veio na escola, matricule. Não tem conversa. Então, a minha orientação foi, acabando essa movimentação nos 15 primeiros dias, se houver salas com muitos alunos, o diretor da escola está autorizado a solicitar a abertura de sala na diretoria de ensino e a aula ser atribuída. Isso ocorreu e eu abri mais de 1.700 salas a partir do início das aulas, a partir dos 15 primeiros dias. Então, a reorganização da rede, que foi extremamente importante, é que leva a essa manifestação do sindicato. Não há sala superlotada. Nós conversamos com a diretora estadual da APOESP, a Suzy da Silva, que atua aqui na região de Bauru. Ela justifica que a baixa adesão ao movimento se deve ao fato de que o governo do estado cortou o salário dos funcionários que estão em greve. Em relação ao aumento que o governo afirma ter dado nos últimos anos, o sindicato diz que parte dele era um benefício já pago à categoria, que apenas foi incorporado ao salário. E o restante, segundo a diretora, fica abaixo da inflação acumulada nos últimos anos. Portanto, não pode ser considerado reajuste. No dia 7 agora, quinta-feira, está agendada uma reunião no Tribunal de Justiça do Estado entre a APOESP e o governo para que as partes tentem chegar a um acordo. Na sexta-feira, os professores fazem uma assembleia para decidir se mantém a greve. Também está marcada para a semana que vem, no dia 13, mais uma rodada de negociações entre a direção da APOESP e o governo. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o nosso site. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!